Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Jane. Prazer estar aqui com vocês. Falta pouco para que as coisas se encerrem e a gente fique sabendo qual que é a vontade do povo, né? A sensação, Betina, na reta, nesses menos de 2 horas, né? Nós estamos aí 1h50 do resultado, do fechamento das urnas. Ela é uma sensação de tensão, porque conheceremos o resultado, ou é uma sensação também de alívio, porque chegou ao fim uma etapa importante? Olha, Kelly, é mais uma sensação de missão cumprida, assim, porque eu passei por um processo muito novo, né? Para mim, tudo que eu vivenciei nos últimos dias são situações inéditas na minha vida, né? E até mesmo a própria expectativa com relação ao resultado da eleição é um formato diferente, porque agora, antes eu torcia pelo meu candidato, né? E agora eu torço pelo meu candidato, mas por mim também. Então é uma coisa diferente, não tem como comparar. Uma né? sensação em que tu estás diretamente envolvida, né? Exatamente. Então a gente fica torcendo e ao mesmo tempo na expectativa e com uma consciência limpa, assim, de que a gente fez uma campanha boa, bonita, né, bem leve, uma campanha que não teve atritos, nem acusações, nada de ruim, pelo menos não que eu tenha visto, pode até ter havido e eu passou despercebido por mim. Vocês estão tão alinhados que os dois machucaram o dedo. Incrível, né? Ele da mão esquerda, da mão direita. Aí, foi a primeira coisa que a gente observou quando chegou, porque o candidato Melo também está com o dedo machucado. Exato, e o mesmo dedo, só que da outra mão, né? E o mesmo dedo. O mesmo dedo, só que da outra mão. O candidato Sebastião Melo machucou cozinhando. Com a faca, cozinhando, né? Cortando carne. Fazendo um carreteiro de charque, segundo ele. E tu? E eu carregando caixa, porque eu tô em plena mudança. Como se não bastasse uma campanha de majoritária. Eu tô fazendo uma mudança de apartamento, de uma obra que eu já tinha começado antes. Então, assim, quando eu tô de folga de situações da campanha propriamente dita, eu tô às voltas com muda daqui, muda dali, desencaixota coisas. E aí foi uma caixa? Eu fui tirar uma caixa, fui tirar um patinho da minha filha de cima do armário e a caixa veio com tudo e para não bater no meu rosto eu botei a mão na frente, aí bateu nesse ossinho aqui. Mudança e eleição muito cansada? Nossa. Nossa. Na época da faculdade a gente dizia, tô na capa da gaita, né? Que é quando tu já usou tanto a gaita que tá na capa. Ô Betina, a gente também provoca quem chega aqui para saber um pouco mais do lado pessoal do candidato, né? A gente teve a oportunidade de conversar com o filho da Juliana, por exemplo, perguntando as características do teu contato, porque vocês conheceram agora com o Sebastião Melo. O que te impressionou? O que te chamou a atenção? O que tu... Poxa, eu não sabia que o Melo era assim. Então, eu sempre admirei ele como político, acompanho ele há muitos anos, né? Votei nele em várias situações, enfim. E acompanhei diretamente a administração municipal que ele fez em Porto Alegre. Então, eu já o admirava e sempre vi ele muito presente em situações de rua, em situações de conversa com comunidade, com todas as esferas da sociedade, ele sempre teve muito presente. Mas o que mais me impressionou foi exatamente o conhecimento que vai muito além do conhecimento da cidade. É um conhecimento que eu, particularmente, não sei se um dia eu chegarei a ter essa capacidade de guardar a informação que ele tem, mas o conhecimento das pessoas, assim. E ele sabe os problemas dos bairros, ele sabe como que a coisa funciona. Eu fiquei numa caminhada que nós estávamos na Lomba do Pinheiro, entre tantas pessoas que vieram conversar, cumprimentar, querer bater foto, comentar coisas da vida particular e tal. Veio uma moça e disse: "Oi, Melo, tudo bem? Eu sou fulana, eu sou cunhada do ciclano." E ele: "Mas de qual casamento? Ele já casou 3 vezes." Assim, é inacreditável como ele consegue manter uma relação que vai muito além daquele abracinho em época de campanha. Ele conhece as pessoas, ele conhece a comunidade e fora a cidade que ele conhece com a mão dele, né? Então... Um assunto que permeou a campanha e não podia ser diferente foi a enchente.
E agora se trabalha muito o que os candidatos querem fazer para evitar que nós soframos a mesma coisa que nós sofremos em maio. Concorda com tudo que o candidato Melo tem dito? Acha que alguma coisa tem que ser feita diferente? Eu concordo e eu tenho uma visão assim que talvez ele possa pensar, mas eu posso ir além, e que seria dizer, eu fico impressionada que as esferas imediatamente acima, né, esfera estadual e esfera federal, não estejam fazendo as coisas que deveriam ser feitas, né, na estrutura de prevenção que tem que ser feita. Então, assim, o desassoreamento dos rios, por exemplo, né? Não adianta desassorear apenas uma faixa aqui na frente por conta do que aconteceu, de toda a matéria que foi trazida durante o processo. Tem que desassorear o Caí, o Jacuí, o Sinos, o Taquari, todos os rios que alimentam a bacia do Guaíba. Então, assim, a administração, ela vai até a fronteira, o limite do município, no caso, né? Não é fronteira, seria limite. Uhum. E não pode ir além, só que a água vem, né? Dos 400 e poucos municípios atacados e atingidos diretamente, alguns mais, outros menos. Você acha que falta uma ação por parte do governo do estado e do governo da União, do governo federal? Exato, até porque assim, não existe recurso municipal para fazer todas as coisas que têm que ser feitas. O que está sendo feito, que eu tenho acompanhado bem de perto, é um reforço das coisas que já existiam e elevar a barreira, no caso, porque ela foi colocada e construída até mesmo do projeto que é da década de 60, 70, né? Betina, eu tenho perguntas dos ouvintes, assim, porque tu é uma pessoa que não viveu a política, não é um nome assim, né, que está acostumado com a política, ou seja, conhecido, melhor dizendo, pela política. Como é que tu te tornou vice do Melo? Da onde que surgiu e como é que alguém chegou em ti? Como é que foi isso? Então, o convite partiu do PL, né? Eu tive oportunidade de servir no mesmo prédio que o Zuco, né? Que atualmente é o presidente do PL, deputado, enfim. E ele me conhece muito bem e eu sou bem cri-cri, por assim dizer, administrativamente falando e na minha postura, né, nesses 25 anos de exército. Ele me conhece bastante bem, inclusive eu Foi pelo Zuco, então? E quem fez o convite, propriamente dito, foi a comandante Nádia, que é vereadora, no caso, né? Então, assim, em termos de gestão, de logística, de tudo que envolve a máquina pública, eu entendo bastante bem. E eu sou uma pessoa de muita confiança, por assim dizer. Então, eu acho que isso aí foi o chão pelo qual veio até mim o convite. Os motivos todos, eu realmente não saberia te dizer, que acho que o PL que vai ter que dizer, né? Mas eu fui uma indicação bem aceita pelo Melo e então eu espero somar, espero fazer uma coisa diferente, porque todo mundo começa, né? Em algum momento, qualquer político, por mais que seja tarimbado hoje em dia, ele teve a campanha no qual ele estava estreando, né? Eu tô tendo a sorte de estrear numa majoritária com um candidato como o Melo, que é uma pessoa que eu realmente acho que é o melhor prefeito que Porto Alegre já teve e eu tenho a convicção de que eu vou somar. Na eleição anterior, se vinha da pandemia, né, do abre e fecha, e os empreendedores, os empresários de Porto Alegre estavam pedindo muito diálogo com a prefeitura. E o vice, né, o vice-prefeito Ricardo Gomes, assumiu esse papel muito, né, de ter esse diálogo com os empresários ao longo desses anos. Pretende também assumir esse papel? Olha, o Ricardo também é uma pessoa admirável, não tenho sombra de dúvida de que ele tem uma relação com os empresários muito boa e eu espero, sinceramente, dar continuidade a esse processo, porque não tem como a gente fazer a cidade evoluir, crescer e ficar realmente atrativa se não houver o empreendedorismo em todas as esferas. E não estou falando só em empresas grandes, estou falando, né, o microempreendedor individual, assim, os pequenininhos, eles têm que ter acesso ao que eles precisam e o que a gente pode ofertar como administração municipal. E o Melo já trabalhou bastante nessa área, não só na conversa, como colocando em prática, né, medidas
como baixar impostos, como tirar o tal do alvará. Eu lembro que quando eu abri minha clínica, muitos anos atrás, eu abri em 91 minha clínica, era uma novela para conseguir o tal do alvará e tu não poderia começar a trabalhar sem ele, né? E o Melo sempre diz isso, até em entrevistas e nas reuniões, que deixa o pessoal trabalhar, deixa o povo trabalhar, né? Assim, não tem por que ficar botando dificuldade. Então, se Betina, é possível... eu vou ter que já encaminhar para o final por conta do tempo, porque a gente chegou nos nossos 10 minutos. Então, vou te pedir as considerações finais aí nos últimos segundos para a gente fechar e te agradecendo a presença aqui no estúdio. Tá, então eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar, agradeço a oportunidade de ter participado desse processo eleitoral, que para mim foi uma experiência única e muito enriquecedora como pessoa, assim, não é só politicamente. Claro que agora a gente começa a já ter um capital político, coisa que eu não tinha anteriormente, né? Então, eu fico muito feliz de ter participado de uma campanha limpa, uma campanha sem ofensas, sem confusão, sem briga, sem... né? Eu não vi isso em nenhum momento. Às vezes até tem alguns raivosos em algumas esquinas perdidas, mas são exceção total. Não, é um destaque, de fato, a civilidade dessa campanha. Betina, candidata a vice na chapa do atual prefeito, Sebastião Melo, que tenta a reeleição. Muito obrigada, bom trabalho, boa sorte para vocês. Muito obrigada, muito obrigada.